O mundo de Elias Richter cheirava a sal, diesel e trabalho honesto. Em Kodiak, Alasca, onde o mar agitado ditava o ritmo e a civilização era apenas um mal necessário, ele havia erguido a sua própria fortaleza. A sua pequena construção de madeira, a Richter Maritime, agarrava-se à beira do cais, rodeada por traineiras de pesca que carregavam as suas cicatrizes do mar de Bering. Durante 16 anos, esta tinha sido a sua vida: reparar cascos, fazer a manutenção de motores e manter-se fora de tudo o que vestia uniformes. Ele tinha 40 anos, mas as suas mãos eram mais velhas. Estavam cobertas de cicatrizes, não apenas por manusear chaves inglesas e aço, mas de uma época em que a sua precisão decidia sobre a vida e a morte. No canto do seu pequeno escritório desorganizado, escondida numa prateleira empoeirada, estava um triângulo de tecido cuidadosamente dobrado, a bandeira americana. Ao lado, repousava uma pesada caixa de metal gasta, que ele não abria desde o dia em que tinha tirado o uniforme para sempre. A manhã começava sempre da mesma forma. Às 5 horas, as gaivotas, e não o despertador, acordavam-no. Ele bebia a primeira chávena de café, preto, amargo e sem concessões, sozinho no cais, enquanto o sol sobre a Shilnik Mountain Range mergulhava lentamente o horizonte num espetáculo vermelho-sangue. Era a única hora do dia em que Elias permitia que o silêncio não fosse apenas exterior, mas também interior. Às 6 horas, o ritmo mudava. Clara aparecia na ombreira da porta, o cabelo ainda um pouco despenteado, mas os olhos já acordados e límpidos. Aos seus 16 anos, ela era uma mistura da força do pai e de uma graça que parecia quase frágil. Na mão, segurava 2 canecas, uma preta para Elias e outra, demasiado clara para o início da manhã, com demasiado açúcar e um pouco de leite. "Pai", disse ela, a voz suave como a brisa da manhã, "preciso da tua assinatura." Elias pegou no café, que lhe aqueceu as mãos imediatamente. "Bom dia, querida. Para que é desta vez?" Clara colocou um formulário amarrotado na bancada de trabalho. Era a autorização oficial da West Haven High School. A escola, com o seu programa de artes cronicamente subfinanciado, tinha recebido uma honra inesperada. A orquestra tinha sido convidada a atuar no Simpósio Anual de História Marítima, na Estação Naval de Kodiak, nas proximidades. Um dos pais tinha de assinar. O olhar de Elias parou nas palavras Estação Naval e Propriedade Militar. Os músculos do seu pescoço enrijeceram-se involuntariamente. O momento durou apenas 1 segundo, mas, para Clara, que falava fluentemente a linguagem subtil do pai, foi uma eternidade. "É apenas uma atuação, pai", disse ela, quase a implorar. "Vamos tocar o adágio. É um grande evento para a orquestra. E eu tenho o meu solo." Elias respirou fundo lentamente. Ele sabia o que a filha não sabia. Tinha jurado nunca mais pôr os pés em propriedade militar. Tinha construído cuidadosamente a sua vida para manter uma distância máxima de tudo o que cheirasse a cadeia de comando, regulamento ou código de vestuário. Mas isto era por Clara. A sua paixão pelo violoncelo era a coisa mais pura na sua vida isolada, uma âncora. Sem dizer uma palavra. Pegou na caneta e assinou com o tipo de movimento decidido que encerrava abruptamente os debates internos. A assinatura era clara e precisa, mas custou-lhe. À noite, realizou-se uma reunião de pais na sala de espetáculos da escola. A diretora Müller estava sob luzes de neon a piscar, a explicar a crise com a honestidade cansada de uma educadora que já tinha travado esta batalha demasiadas vezes. O programa de artes estava em vias de ser cortado. Tinha de angariar $10.000 até ao verão para salvar o ensino de música. Elias estava sentado no canto mais recuado, de costas para a parede, os olhos treinados para apreender as saídas e a composição da sala.
Era uma postura que não condizia com os seus macacões gastos. Em frente a ele estava sentada a doutora Lena Wise, professora escolar e bibliotecária, que supervisionava a orquestra como voluntária. Lena era uma mulher notável, não pelo seu título acadêmico, mas pela profundidade dos seus olhos. Tinha um passado como repórter de guerra em zonas de crise e possuía a rara capacidade de ver o invisível. Ela notou como Elias se portava, como parecia estar constantemente em alerta, mesmo numa inofensiva sala de espetáculos da escola. Ele nunca parecia relaxado, mas a sua presença irradiava uma autoridade calma e inabalável. Em Kodiak, Elias era conhecido como o mecânico de barcos honesto e silencioso. Ele pagava as suas contas a tempo, aparecia em todos os concertos de Clara e nunca respondia a perguntas sobre o seu passado. Depois de Clara se ter deitado, Elias ficou junto à janela a olhar para o porto. Ao longe, as luzes dos veículos da marinha cintilavam. Algo na sua expressão mudou. Uma tensão em volta dos olhos, que Clara teria notado imediatamente. Ele tinha se mantido com sucesso afastado de tudo o que era militar durante 16 anos. Mas isto era pela sua filha. Ele iria à base, assinaria, ficaria em segundo plano e desapareceria. Simples. No entanto, o pensamento parecia vazio. Nada que envolvesse o seu velho mundo alguma vez tinha sido simples. 2 dias depois, pontualmente às 080, o autocarro escolar passou pela barreira de segurança. Elias tinha se oferecido como acompanhante, uma decisão que surpreendeu a diretora Müller, mas encheu Clara de orgulho não dito. Ao aproximarem-se do portão principal, Elias orientou os outros pais e professores através do processo de segurança com uma familiaridade fluida que fez as sobrancelhas de Lena levantarem-se ligeiramente. Ele conhecia o protocolo sem precisar de perguntar, executando os passos como se o tivesse feito 1000 vezes. Uma vez na base, ele não precisou de sinais para encontrar o caminho para o hangar 5. A sua bússola interna ajustou-se automaticamente, e ele guiou o grupo com uma autoridade silenciosa que parecia totalmente deslocada para um mecânico de barcos de uma pequena cidade. A comandante Kai Stein, uma oficial atenta e magra no seu uniforme de serviço, observou o grupo civil a partir da entrada do hangar. Ela notou Elias imediatamente, não porque ele se destacasse, mas porque se esforçava tanto para não o fazer. A forma como ele examinava as saídas de emergência, as linhas de visão claras que mantinha. Ele movia-se como alguém que estava sempre a pensar um passo à frente. O hangar tinha sido transformado numa sala de exposições para o simpósio. Fotos forravam as paredes, representando a intensidade das operações especiais, embora operacionalmente limpas. Na frente, um pequeno palco estava montado para a orquestra. Clara e os seus colegas afinavam os seus instrumentos. O violoncelo parecia quase demasiado grande nas mãos de Clara. Mas, quando ela puxou o arco sobre as cordas para aquecer, o som que saiu era soberano e maduro. A almirante Isolde Cray entrou na sala por uma porta lateral, flanqueada por 2 ajudantes. Aos seus 50 anos, ela irradiava uma presença que não tinha nada a ver com beleza, mas tudo a ver com poder absoluto e autocontrolo. Ela movia-se pela área VIP, apertando mãos e preenchendo a sala com a sua energia como se fosse uma onda de maré. Ela era a oradora principal do dia, conhecida pela sua ascensão implacável nas fileiras, muitas vezes à custa de outros. Quando a orquestra começou a tocar, instalou-se um silêncio tenso. O solo de Clara, um adágio dolorosamente claro, cativou os ouvintes. Cray ouviu, o seu rosto inexpressivo, como alguém que aprendeu a blindar-se em público. Depois veio o encontro informal. Cray aproximou-se do grupo de estudantes com um calor ensaiado, fazendo perguntas que pareciam pessoais, mas não eram. Quando chegou a Elias, algo na sua postura mudou. Talvez fosse a sua postura militarmente correta
que ele inconscientemente adotou. "O senhor serviu, não foi?" perguntou ela casualmente. Elias acenou brevemente com a cabeça. "Há muito tempo." Cray sorriu, mas o sorriso agora tinha uma acidez. Era brincalhão e ofensivo ao mesmo tempo. "Deixe-me adivinhar. Logística? Armazém de peças sobressalentes?" disse ela com escárnio. Algumas pessoas riram educadamente. Kai Stein, que estava por perto, viu a mandíbula de Elias apertar-se por um momento, antes de ele se controlar novamente. A mão de Clara agarrou a borda da sua caixa de violoncelo. Cray inclinou-se ligeiramente para a frente. A sua voz carregava aquele tom de autoridade misturado com diversão que pessoas como ela usavam como uma arma. "Vamos lá, herói. Não seja tímido. Qual era o seu código de chamada?" A pergunta pairou no ar silencioso. Elias olhou-a nos olhos. A sua expressão era neutra, e ele proferiu duas palavras que fizeram a temperatura no hangar cair abruptamente. "O fantasma." Alguém deixou cair um copo. O som do vidro, a estilhaçar-se no betão, pareceu infinitamente alto no silêncio repentino. Um dos oficiais mais velhos, um experiente mestre-chefe, levantou-se tão rapidamente do seu assento que a cadeira guinchou. As pessoas trocaram olhares, incertas se tinham ouvido bem. O sorriso de Cray congelou, mas apenas por uma fração de segundo. Depois, ela recuperou, mas algo por detrás dos seus olhos começou a recalcular. A comandante Stein moveu-se para mais perto. O seu interesse agora era aguçado e profissional. Ela dirigiu-se a Elias com respeito cauteloso. "Senhor, ainda tem uma moeda de desafio de missão? Ou um distintivo?" Elias meteu a mão no bolso do seu casaco de lona gasto e tirou uma única moeda. Estava lisa nas bordas de anos de uso. Sem cerimônia, ele colocou-a na palma da mão de Kai. Ela virou a moeda, examinando as gravações. O seu rosto ficou imóvel. A moeda correspondia à descrição de briefings altamente confidenciais. Estava ligada a uma Operação Valquíria, que oficialmente não existia nos registros. Cray recuperou rapidamente. A sua voz assumiu um brilho diplomático. "Obrigada pelo seu serviço." As palavras estavam corretas, mas pareciam frias e ocas. Vários jovens oficiais nas proximidades moveram-se inconscientemente para posições de respeito. Uma diferença subtil que Cray notou e que a desagradou visivelmente. A dinâmica de poder na sala tinha mudado, de uma forma que ela não conseguia controlar. Clara olhou para o pai como se o estivesse a ver pela primeira vez. O homem calmo que consertava barcos e lhe fazia o pequeno almoço era subitamente outra pessoa. Ou ele tinha sido essa pessoa o tempo todo, sem que ela soubesse? No hangar, os telemóveis já estavam a ser tirados. Não para tirar fotos, isso era estritamente proibido, mas para enviar mensagens de texto. Em poucos minutos, o nome Fantasma espalhou-se por canais seguros, puxando fragmentos de relatórios de missão, resumos de missão e um conjunto de registros fortemente editados. Lena Weiss apareceu ao lado de Clara, colocando suavemente uma mão no seu ombro. "Respira", sussurrou ela. 4 tempos para inspirar. 4 tempos para expirar. Exatamente como antes de uma atuação. Clara acenou com a cabeça, as suas mãos tremiam ligeiramente. Elias permaneceu imóvel, a sua expressão impenetrável. Enquanto a sala se reordenava à sua volta, Cray levou o evento a um encerramento educado, mas os seus olhos voltavam repetidamente para Elias, com uma intensidade que parecia menos curiosidade e mais cálculo. Enquanto a multidão se dispersava, Kai Stein apertou a mão de Elias de forma demonstrativa. "Temos de falar", disse ela em voz baixa. "Não aqui, não agora, mas em breve." Elias acenou uma vez. Clara juntou-se a ele e eles saíram juntos, pai e filha, através de uma série de olhares que os viam de forma diferente do que uma hora antes.
O fantasma estava de volta. Naquela noite, de volta à pequena casa que fazia fronteira com a oficina de barcos, havia um silêncio invulgar. O ar estava cheio de perguntas não ditas e do peso pesado do código de chamada recuperado. Elias puxou uma cadeira para o meio da sala de estar. Subiu e tirou a caixa de metal da prateleira superior. Clara estava sentada no sofá, o violoncelo encostado ao braço, à espera. Ele colocou a caixa entre eles na mesa de centro e abriu-a pela primeira vez em anos. Dentro estavam a bandeira dobrada. Uma fotografia amarelada com rostos intencionalmente desfocados, a moeda de desafio de Damasco e um conjunto de chapas de identificação que ele nunca tinha conseguido deitar fora. Antes que Elias pudesse falar, Clara disse suavemente: "Isso não foi divertido para ela hoje, pois não? A almirante Cray." Elias olhou para a filha. "Não. Foi um aviso para ela. E um começo para mim." Ele falou devagar, escolhendo as suas palavras com o cuidado de um homem que as tinha trancado por mais de uma década. A missão chamava-se Operação Valquíria. O nosso alvo era um pequeno posto fortificado numa região remota de Hindu Kush. Éramos uma unidade de reconhecimento encarregada de eliminar um traficante de armas de alto nível. A nossa informação de inteligência dizia que havia segurança mínima, uma infiltração e extração rápidas. Ele empurrou a fotografia para o lado. Mas quando chegamos, a situação estava errada. O traficante não estava lá. Em vez disso, encontramos 5 reféns, civis inocentes. 2 deles eram crianças em idade escolar, talvez com 6 e 8 anos. Estavam amarrados numa cave. Elias respirou fundo. As regras de engajamento eram claras: abortar, reportar, extrair, deixar o comando superior reavaliar. Mas a coordenadora da missão, a almirante Cray, na altura ainda era comandante, ela tinha outras prioridades. Ela sabia que os civis estavam lá. A inteligência tinha-lhe reportado isso, mesmo antes de chegarmos ao alvo. Os olhos de Clara arregalaram-se. Ela sabia? Ela sabia, confirmou Elias. Cray ordenou-nos por rádio para prosseguir e ignorar os civis. Ela queria apanhar o traficante de armas a todo o custo, para marcar um sucesso pessoal e avançar na sua carreira. Resgatar os reféns, argumentou ela, comprometeria a missão principal. Ele fez uma pausa e olhou para as suas mãos, para as cicatrizes que conheciam a história melhor do que qualquer relatório de missão. Eu decidi de forma diferente. Jonas, Max e Finn, os meus irmãos. Nós desobedecemos às ordens. Levamos os reféns conosco. Improvisamos a exfiltração. Não estava no manual, mas era a coisa certa a fazer. A voz de Elias ficou rouca. O ponto de encontro deveria estar seguro. Não estava. Alguém estava à nossa espera. Não combatentes inimigos aleatórios que tropeçaram em nós, mas uma emboscada planeada, coordenada, disciplinada. Tais situações só acontecem quando alguém sabe exatamente onde vais estar e quando. Ele fechou os olhos por um breve momento. 3 homens caíram nos primeiros 60 segundos. Jonas foi atingido no peito. Max morreu a proteger as crianças com o seu corpo. Finn sangrou até a morte antes que pudéssemos levá-lo para o ponto de reunião. Eu carreguei 2 das crianças eu mesmo. Corri 11 quilômetros por território hostil, apenas com uma arma lateral e a vontade de as manter vivas. Ele abriu os olhos. Estavam claros, mas cheios de dor. O relatório oficial contava uma história diferente. Culpava a equipa por desobedecer às ordens. Apresentava a emboscada como o resultado previsível de um mau julgamento tático. E encobria o facto de que alguém na cadeia de comando tinha falhado catastroficamente ou, pior ainda, traído a nossa posição. Elias olhou para a moeda de desafio. Cray era a coordenadora da missão naquela noite. Jovem,
ambiciosa e nova numa função que lhe dava acesso a detalhes operacionais e autoridade para decisões em tempo real. Quando o pó assentou e os mortos foram trazidos para casa, foi ela quem moldou a história. Audaciosa o suficiente para arriscar, astuta o suficiente para encobrir erros, implacável o suficiente para deixar 3 homens mortos levarem a culpa para que a sua carreira pudesse continuar a sua trajetória ascendente. Clara ficou sentada em silêncio por um longo tempo. Depois, levantou-se, atravessou a sala e abraçou-o. O abraço foi íntimo e sem palavras, o tipo que dizia tudo o que as palavras não podiam. Quando finalmente se separou, os seus olhos estavam úmidos, mas a sua voz estava firme. O que acontece agora? Elias olhou para a bandeira, a moeda, a fotografia desfocada. Não sei, mas aconteça o que acontecer, tu vens primeiro. Clara acenou com a cabeça. Ela percebeu. O pai tinha construído uma vida calma durante 16 anos porque o silêncio tinha sido a única forma de seguir em frente. Mas o silêncio tinha um preço. E talvez, apenas talvez, fosse a altura de pagar um preço diferente. Na manhã seguinte, na oficina de barcos, a doutora Lena Weiss apareceu inesperadamente. Ela trouxe um termo de café e um saco de sanduíches. Sentou-se numa caixa virada ao contrário e observou Elias a desmontar um conjunto de bloco do motor. O meu irmão, disse Lena finalmente, sem rodeios. Ele era um dos reféns. Elias parou. As suas mãos congelaram sobre o bloco do motor. Lena continuou, a sua voz calma e profissional, mas com uma emoção profunda a ressoar em segundo plano. Ele tinha 8 anos na altura. Ele ainda fala do fantasma que o carregou pelas montanhas, o homem cujo rosto ele mal viu, mas cuja voz ele nunca esqueceu. Ele tentou encontrar-te durante anos, Elias. Ele foi a razão pela qual estou sequer aqui em Kodiak como professora. Eu estava à procura de um padrão, do homem que se move como se estivesse numa armadura invisível. Elias não olhou para cima. Ele não me deve nada. Talvez não. Mas alguns fantasmas regressam para que possamos entender por que é que sobrevivemos, respondeu Lena. E alguns encobrimentos rompem-se quando se obtém uma segunda opinião. Ela tirou uma impressão cuidadosamente dobrada do bolso, que vinha de um arquivo de notícias. Era um relatório que ela tinha escrito anos antes como repórter sobre uma operação falhada em Hindu Kush, antes que a história militar oficial enterrasse os factos. Não foi uma falha técnica, Elias. Eu sabia disso na altura. Vi padrões nos protocolos de comunicação da época. Falhas de rádio que eram demasiado perfeitas para serem acidentais. Elias pôs a chave de lado e finalmente olhou-a nos olhos. Eu não sou um fantasma. Eu sou apenas um tipo que tomou uma decisão e teve sorte. Lena sorriu, triste e sábia. Não. Tu és um tipo que tomou uma decisão e carregou o peso dessa decisão durante 16 anos. Isso não é sorte. Isso é outra coisa. Ela deixou o termo para trás e saiu. Elias bebeu o café lentamente, observando o sol a pôr-se sobre o porto. Ele perguntou-se se o peso iria realmente cair em breve. 3 dias depois, enquanto Elias estava a recolocar um conjunto de juntas da cabeça do cilindro, os investigadores chegaram. 2 homens do Serviço de Investigação Criminal Naval, NCIS, e uma mulher do gabinete do Inspetor-Geral, Inspector General's Office, a trabalhar em coordenação. A comandante Stein serviu de ligação. A sua presença era um sinal de que isto não era uma emboscada, mas uma tentativa de trazer a verdade à luz. Elias estabeleceu as suas condições antes de dizer uma palavra sobre a Operação Valquíria. A sua identidade permaneceu selada. A sua filha permaneceu fora disso. A sua vida atual permaneceu intocada. Eles concordaram. Nas 6 horas seguintes, Elias guiou-os através da operação em detalhes granulares.
Ele descreveu o layout do posto fortificado, os padrões de movimento dos combatentes inimigos, o som das crianças a chorar no escuro. Ele explicou a matriz de decisão que o levou a levar os reféns em vez de abortar a missão. Ele descreveu a emboscada, o posicionamento preciso do inimigo. Aquilo não foi um encontro afortunado. Aquilo foi uma zona de morte planeada. Os investigadores compararam a sua descrição com protocolos de comunicação antigos, imagens de satélite e depoimentos de membros sobreviventes da equipa que tinham sido interrogados separadamente ao longo dos anos. Padrões começaram a surgir. As inconsistências no registro oficial tornaram-se inegáveis. As ordens de rádio para abortar tinham sido dadas 47 minutos antes de a equipa encontrar os reféns. Mas a linha do tempo não permitia essa lacuna, a menos que o centro de comando soubesse dos reféns muito antes de a equipa os reportar. As escutas de rádio mostraram interrupções de comunicação em intervalos que sugeriam gestão deliberada de sinal, e não falha técnica. E o posicionamento do inimigo no ponto de exfiltração correspondia a uma rota que só tinha sido discutida num briefing pré-missão altamente confidencial. Informação que nunca deveria ter saído dos canais seguros. Naquela noite, depois de os investigadores terem saído, Elias recebeu um telefonema. Número desconhecido. Ele atendeu. A voz do outro lado estava distorcida, mecânica, irreconhecível. A mensagem era clara. Deixa isso para lá. Vai-te embora. Tens um filho em quem pensar. Elias desligou sem responder. Ele não dormiu o resto da noite. Em vez disso, sentou-se na cozinha com uma chávena de café e um bloco de notas, a elaborar planos de contingência, análises de ameaças e rotas de evacuação. O velho treino voltou facilmente, como andar de bicicleta, e ele odiava o quão natural parecia. De manhã, Clara encontrou-o à mesa. O bloco de notas estava coberto de diagramas e abreviaturas que ela não entendia. Ela serviu-se de sumo e sentou-se em frente a ele. Tinha sido uma noite má, uma noite complicada. Ela não o pressionou. Tomaram o pequeno almoço num silêncio confortável que só vinha de anos de conhecimento dos ritmos um do outro. Mais tarde, Clara passou a tarde na sala de música da escola a praticar a secção climática do adágio. Era a parte mais difícil, o ponto em que a emoção atingia o pico e ameaçava dominar a técnica. Elias apareceu no meio da prática dela. Sentou-se na última fila do auditório vazio e ouviu. Quando ela terminou e olhou para cima, frustrada, ele foi até ao palco. "Estás a pensar demais?", disse ele. "O que queres dizer? As notas estão certas. A técnica é sólida." "Sim, mas estás na tua cabeça, em vez de confiares nas tuas mãos." Ele demonstrou o padrão de respiração da caixa que ele tinha aprendido na seleção. 4 tempos para inspirar, manter por 4. 4 tempos para expirar, manter por 4. Antes da secção difícil, respiras. 4, 4, 4, 4. Deixa o teu corpo lembrar-se do que sabe. Clara tentou. Desta vez, quando ela chegou ao clímax, o seu arco moveu-se com golpes limpos e confiantes. O som preencheu a sala, doloroso e perfeito. Elias sorriu. Aí está. Eles sentaram-se na borda do palco depois, as pernas a balançar. Clara encostou a cabeça ao ombro dele. "Tens medo de Washington?" Elias considerou a pergunta cuidadosamente. "Tenho medo de tomar a decisão errada e fazer com que outros paguem por isso. Essa é a parte difícil." "Mas tu tomaste a decisão certa. Tu salvaste aquelas crianças." "Sim, mas também perdi 3 homens. E não importa o quão certa fosse a decisão, eu ainda a carrego." Clara ficou em silêncio por um momento. Depois, disse: "Acho que isso é que a torna a decisão certa. O facto de ainda a carregares." Elias virou-se para olhar para a filha.
aquela adolescente incrivelmente sábia que, de alguma forma, sabia dizer exatamente o que ele precisava de ouvir. Quando é que ficaste tão inteligente? Eu tive um professor muito bom. Naquela noite, Elias fez uma pequena mala. Camisa limpa, calças de fato, a bandeira dobrada num saco de tecido separado. Ele colocou um saco de prontidão à porta, provisões para uma evacuação rápida, caso as coisas corressem mal. Ele não achava que precisaria dele, mas tinha aprendido há muito tempo que as coisas para as quais não te preparas são as que te matam. Clara abraçou-o antes de dormir, segurando um pouco mais do que o habitual. "Volta", disse ela. "Eu sempre volto." Ele partiu, e o fantasma sabia que não podia mais esconder-se. Tinha de terminar a luta que Elias tinha começado há 16 anos em Hindu Kush. A sala de audiências no coração do Pentágono era mais pequena do que Elias esperava. Madeira trabalhada, grandes bandeiras, uma longa mesa de conferências com microfones. As luzes fluorescentes sobre eles projetavam uma luz fria e implacável sobre tudo. Elias sentou-se de um lado da mesa. À sua esquerda estavam Klaus e Armin, 2 homens na casa dos 50, os seus camaradas sobreviventes da Operação Valquíria. Eles moviam-se com a economia cautelosa de pessoas cujos corpos já não funcionavam como antes. Klaus, com uma prótese de fibra de carbono. Armin, com a ligeira coxeadura de um homem, com a coluna vertebral enrijecida. Do lado oposto, representantes do Serviço de Investigação Criminal Naval, do Sistema de Justiça Militar e do Secretário da Marinha organizavam as suas pastas. Armin inclinou-se para a frente e sussurrou: "Finalmente. Durante 16 anos, fomos os mentirosos." Elias abanou a cabeça suavemente. "Nós éramos os sobreviventes." A audiência começou com formalidades, juramentos e linguagem processual que faziam a pele de Elias formigar. Depois, as perguntas começaram. Elas guiaram-no passo a passo pela Operação Valquíria, desde a sala de briefing em Mazar-e-Sharif até a exfiltração final. Elias respondeu a todas as perguntas com precisão clínica. As emoções foram eliminadas. Só os factos importavam. O inspetor-geral apresentou protocolos de comunicação que provavam o conhecimento de Isolde Cray de informações de inteligência comprometidas. Eles mostraram imagens de satélite que confirmavam posições inimigas, que não correspondiam em nada ao briefing. Eles trouxeram depoimentos de analistas de sinal que tinham notado irregularidades na cadeia de comando naquela noite. 3 horas depois, foi feito um intervalo. Elias saiu e encontrou a comandante Kai Stein no corredor, à espera dele com uma garrafa de água e uma atualização calma. "Está a correr bem", disse Kai. "As provas são sólidas. Eles vão recomendar a exoneração completa da equipa e uma revisão formal do comportamento da almirante Blackwood." "Ah, Cray." Elias acenou com a cabeça. Sentia-se estranhamente dormente, como se o peso que tinha carregado durante 16 anos estivesse a cair tão lentamente que ele mal conseguia processar a ausência. Quando se reuniram novamente, o secretário da Marinha avançou com uma breve declaração. Ele reconheceu os erros que tinham permitido que bons homens morressem e que a sua reputação fosse manchada. Ele anunciou que os registros oficiais seriam corrigidos. Jonas, Max e Finn seriam condecorados postumamente com a mais alta condecoração de bravura da Marinha. Klaus e Armin teriam as manchas removidas dos seus registros de serviço. E Thomas Elias Everett, código de chamada Fantasma, seria homenageado por ações que estavam em conformidade com as mais altas tradições do serviço da Marinha. As famílias estavam presentes. A mãe de Jonas, de cabelos grisalhos, e a chorar. O irmão de Max, a segurar a mão do sobrinho. A viúva de Finn, cujo rosto era uma paisagem de luto e alívio. Eles receberam as bandeiras dobradas, as medalhas,
os pedidos de desculpas que nunca podiam ser suficientes, mas que foram oferecidos mesmo assim. Depois, Clara entrou na sala, a carregar o seu violoncelo. Ninguém tinha anunciado esta parte. Ela tinha pedido permissão a Kai, e Kai, que entendia que alguns momentos exigiam mais do que palavras, tinha-o arranjado em silêncio. Clara sentou-se, posicionou o violoncelo entre os joelhos e começou a tocar o adágio. A sala caiu em silêncio absoluto. As notas moviam-se pela sala como um ser vivo, encontrando o luto e a honra e o amor que ligavam aquelas pessoas quebradas. Quando ela terminou, não houve aplausos, apenas silêncio. O tipo de silêncio que retém tudo. Elias aproximou-se do microfone pela primeira vez. Ele proferiu 4 frases, a sua voz firme, mas honesta. A honra pertence àqueles que não regressaram. Eles tomaram as decisões certas. Eles pagaram o preço. Estamos aqui para garantir que as pessoas se lembrem. Depois, vieram os apertos de mão, as palavras suaves, os gestos que tentavam colmatar o intransponível. Elias encontrou-se nos braços da mãe de Jonas, que soluçava no seu ombro, sussurrando "Obrigada", repetidamente. Ele abraçou o irmão de Max, que tinha 7 anos quando viu o irmão vivo pela última vez. Armin deu-lhe umas palmadinhas nas costas. Klaus apertou o seu ombro, e Clara ficou afastada. O violoncelo em repouso, a assistir ao seu pai, a sarar de uma forma que ela não sabia que ele estava quebrado. A almirante Isolde Cray saiu da sala de conferências adjacente 40 minutos após o final da audiência principal. Ela parecia exatamente como no Hangar 5, composta, em forma, imaculada no uniforme. Mas a imprensa que esperava lá fora contava uma história diferente. As câmaras seguiam os seus movimentos. Repórteres gritavam perguntas que ela não respondia. À noite, a declaração oficial seguir-se-ia. Almirante Cray, de licença, até a investigação alargada das decisões de comando relacionadas com a Operação Valquíria. No interior, o corredor esvaziou-se lentamente. Elias foi um dos últimos a sair. Ele passou pelos retratos de antigos líderes da Marinha, homens e mulheres que tinham tomado decisões impossíveis e vivido com as consequências. Ele estava quase à saída quando a viu. Cray estava perto de um corredor lateral, flanqueada por 2 advogados da Marinha, mas sozinha por um momento. Os seus olhares encontraram-se por um longo momento. Nenhum dos 2 se moveu. Depois, Elias fez algo que surpreendeu até a ele. Ele parou, ficou em sentido e saudou. Não era nem escárnio nem desafio. Era um reconhecimento. Uma afirmação de que, apesar de tudo, o uniforme ainda significava algo e a cadeia de comando ainda tinha peso, mesmo quando os indivíduos falhavam. O rosto de Cray vacilou com algo que ele não conseguia ler. Depois, ela retribuiu o cumprimento, quase de má vontade. O gesto foi rígido, hesitante, mas estava lá. Quando ela baixou a mão, Elias falou, a sua voz carregando o suficiente. Às vezes a coragem era o silêncio. Hoje, a coragem foi a verdade. Cray manteve o seu olhar por mais 3 segundos. Depois, ela virou-se e afastou-se. Os seus advogados fecharam as fileiras à sua volta. Elias saiu, onde Clara e Kai Stein esperavam junto a um carro oficial do governo. A viagem de volta para Kodiak demorou 6 horas. Eles pararam uma vez para gasolina e café. Clara dormiu a maior parte do tempo no banco de trás, o seu violoncelo preso ao lado dela. Elias conduziu em silêncio, observando a paisagem a mudar de edifícios governamentais para subúrbios e, finalmente, para as vastas extensões da autoestrada que levava para casa. Quando eles viraram para a oficina de barcos, o sol estava a pôr-se. Lena Wise acenou da varanda do escritório. As luzes da oficina estavam acesas. Tudo estava exatamente como eles tinham deixado. Clara acordou e bocejou. Chegamos a casa? Chegamos a casa.
Eles saíram do carro, espreguiçaram-se e ficaram parados por um momento na luz a desvanecer. Em algum lugar em Washington, advogados estavam a redigir declarações oficiais. Em algum lugar em Kodiak, a diretora Mueller estava a convocar uma conferência de imprensa para anunciar que o programa de artes tinha sido salvo. E em algum lugar, nas profundezas dos arquivos secretos, 3 nomes estavam a ser movidos de uma coluna para outra. Desgraça substituída por honra. 16 anos atrasado, mas não tarde demais para ser importante. Elias olhou para a filha. Ela sorriu de volta. Bom trabalho, pai. Tu também. Eles entraram juntos, pai e filha, fechando a porta atrás do dia mais difícil das suas vidas. 3 semanas depois, a oficina de barcos regressou ao seu ritmo familiar. O brilho da tarde cortava as fendas nas paredes do barracão, iluminando partículas de pó a flutuar como neve no ar silencioso. O cheiro a sal e óleo de motor era uma constante, reconfortante na sua fiabilidade. Clara estava sentada numa caixa à beira da água, a tocar algo novo. Não mais o adágio, mas uma peça mais leve, algo com esperança a percorrer as notas. Klaus e Armin tinham conduzido até lá para o fim de semana. Eles estavam sentados a uma mesa improvisada feita de cavaletes e contraplacado, a beber cerveja. A moeda de desafio de Damasco repousava ao lado da bandeira dobrada. Objetos que tinham estado escondidos por tanto tempo, agora jaziam à vista. Alguém bateu no portão. Elias olhou para cima, enrijecendo-se por um momento por hábito. Mas depois relaxou quando viu quem era. Um homem na casa dos 30 e poucos anos, alto e bronzeado pelo sol, estava ao lado de uma mulher e 3 jovens adultos, o irmão de Lena e, atrás dele, os outros reféns daquela época. Eles não eram mais crianças, mas carregavam a memória do terror da sua infância nas linhas em volta dos seus olhos. Eles não disseram muito no início. O irmão avançou, estendeu a mão, e quando Elias a agarrou, puxou-o para um abraço que durou tempo suficiente para expressar tudo o que as palavras não podiam. A mulher, que tinha 9 anos quando Elias a carregou 11 quilômetros por território hostil, chorou suavemente. Um dos jovens, que tinha 6 anos, ficou simplesmente a olhar, como se estivesse a ver um mito que se tinha tornado carne. Eles ficaram por 1 hora. Eles agradeceram-lhe, embora Elias continuasse a insistir que não havia nada para agradecer. Eles conheceram Clara, que era igualmente graciosa e tímida. Antes de partirem, o irmão pressionou algo na mão de Elias. Uma fotografia amarrotada e desbotada, mostrando 4 rostos, 3 deles crianças. Um deles era um jovem em uniforme de combate, cujos traços eram mal visíveis na escuridão, mas cuja presença era inconfundível. Nós nunca te esquecemos, disse o irmão simplesmente. Depois de eles partirem, a comandante Kai Stein, fora de serviço, chegou com um six-pack e uma pergunta. A Marinha gostaria de saber se considerarias voltar. Consultoria, treino, algo discreto. Ainda tens habilidades de que eles precisam. Elias abanou a cabeça e sorriu pela primeira vez em semanas. Eu estou bem aqui. Ele gesticulou para Clara, para a oficina de barcos, para a vida calma que ele tinha construído. Este é o lugar onde eu devo estar. Kai acenou com a cabeça, sem surpresa. Tudo bem, mas se mudares de ideias, tens pessoas que ficariam felizes em ter-te de volta. Ela levantou a sua cerveja num brinde. Aos fantasmas que regressaram à casa. Eles beberam. O sol pôs-se definitivamente sobre o porto. Clara juntou-se ao pai, ombro a ombro, a olhar para o mesmo horizonte. Achas que ela alguma vez vai pedir desculpa? Perguntou Clara. A Cray, quero dizer. Elias pensou nisso. Talvez, mas eu não preciso disso. A verdade está lá fora. Isso é suficiente. Na manhã seguinte, Elias acordou cedo e foi para a água.
A primeira luz estava a nascer sobre o porto, tingindo tudo em tons de cinzento e dourado. Ele estava na ponta do cais, as mãos nos bolsos, a pensar em Jonas, Max e Finn. Ele pensou sobre o peso do comando, o custo das decisões, o preço do silêncio. E pela primeira vez em 16 anos, o peso parecia mais leve. Não desapareceu, nunca desapareceria, mas mais leve, manejável. Clara apareceu ao lado dele, 2 chávenas de café nas mãos. Ela estendeu-lhe uma, sem uma palavra. Eles ficaram juntos, pai e filha, a observar os barcos a sair lentamente para o mar. "Sabes o que é o melhor de tudo?" perguntou Clara. "O que é?" "Tu não precisas de ser um fantasma nunca mais." Elias sorriu. Parecia um músculo que ele tinha esquecido que tinha. "Não, acho que não preciso." Thomas Everett, pai e mecânico de barcos, anteriormente conhecido como Fantasma, estava na beira do porto de Kodiak, sentindo-se pela primeira vez desde que se lembrava como um homem que finalmente tinha chegado a casa. O preço do silêncio é alto, mas o preço da verdade é a justiça. Elias Richter teve de sacrificar a sua paz para restaurar a honra dos seus irmãos caídos e provar que a responsabilidade da liderança não deve terminar com a carreira. Ele aprendeu que a verdadeira força não reside em esconder, mas em aceitar o peso do passado e ainda assim seguir em frente. Se esta história de honra, sacrifício e a longa busca pela verdade vos tocou, avisem-nos. Mostrem o vosso apoio dando um gosto a este vídeo. Se não quiserem perder mais histórias sobre heróis que andam nas sombras, subscrevam o nosso canal e ativem o sino. E partilhem este vídeo com alguém que precise de uma recordação de que vale a pena lutar pela verdade.